Somos rock pelo rock. Hoje estamos aqui na parte 2 do The Wall, que a gente já no último vídeo a gente debateu bastante sobre as motivações que levaram Roger Waters a bolar essa ópera rock. O disco conta uma história, né, intrincada do Pink, que seria o superastro doentio, né? Ele usa muita coisa, como a gente já disse, da vida pessoal e também discute filosoficamente a ideia do isolamento, da ausência, né, principalmente da alienação. E hoje a gente vai debater faixa a faixa o disco, coisa que a gente costuma fazer aqui no canal. Lembrando sempre, isso não é um tratado filosófico, não é a explicação do Waters, talvez não seja a melhor das interpretações, mas é a interpretação de um fã, a minha interpretação. Eu ouvi várias vezes, já li vários livros e então tenho uma visão sobre a obra, certo? Então eu não pretendo aqui ser o cara definitivo que interpretou, nem ter a arrogância de dizer o que o Waters quis fazer, porque toda arte, principalmente uma obra de arte desse quilate, ela é aberta a interpretações. O que eu vou fazer aqui é apenas dar a minha interpretação. Valeu? Vinheta. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde for chegar. O disco abre com a música In The Flash, como sendo um carro abre-alas, né? Como se fosse um flash pinçado lá do meio do disco para vir fazer a introdução, para mostrar uma vinheta do que conta a história. Ou seja, o resumo, o artista, o líder, o astro, o superastro que é construído de maneira errada e que acaba se tornando de uma maneira ditatorial o cara que está ali comandando sem ter sem ter controle completo do que ele está fazendo, né? É uma parábola do quê? Da ausência, né? Você tem ali todos os elementos da alienação. Um público alienado, muitas vezes por um cara que é tão errático quanto qualquer um de nós. É uma bela introdução do disco. Ouçam só. As guitarras pungentes e pesadas de David Gilmour. A voz tortuosa de Waters. E a introdução da... Fantástico. A segunda faixa se chama Teen Nice, ela fala da superproteção da mãe. O filho foi criado sem o pai por perto. O filho que eu falo seria o personagem desse disco, Pink, que é o superastro errático que tem a sua história contada ali. Ele cresce sem a presença do pai. A mãe toma essa posição, mas super protege o filho e não cria ele assim para enfrentar os problemas do mundo. Então ela é a base da alienação, onde ele vai construindo um muro de isolamento dos problemas externos. Ele leva isso da fase da criança para o adulto. E a primeira música fala sobre isso. Ela tem umas frases impressionantes, como: se você for patinar sobre o fino gelo da vida moderna, arrastando atrás de você a censura silenciosa de 1 milhão de olhos rasos de lágrimas, não se surpreenda quando a rachadura no gelo acontecer. The Teen Ice, segunda faixa do The Wall. Faixa fantástica. Reflexiva, introspectiva e a voz magnífica de Gilmour dando forma à música. São os traumas infantis criando os primeiros tijolos no muro. A terceira faixa se chama Another Brick the Wall, parte 1. Lembrando que Another Brick the Wall está distribuída em 3 partes na história do disco. A primeira parte, ela fala da perda do pai, do personagem Pink, como que perder o pai foi determinante na vida dele, a ausência do exemplo paterno, da formação do pai, a mãe super protegendo depois disso tudo, e é um dos principais tijolos que são colocados no muro, é a perda do pai. Lembrando que é auto-inspirado na própria vida do Waters, que perdeu o pai na Segunda Guerra Mundial, como havia perdido o avô na Primeira Guerra Mundial. O pai também morreu jovem na Segunda Guerra Mundial e ele não foi criado pelo pai. Destaco na letra algumas partes que falam disso, né? Papai voou através do oceano, deixando apenas uma memória, um instantâneo em um álbum da família. Papai, o que mais deixou para mim? Papai, o que você deixou para trás para mim? Tudo não passou de mais um tijolo no muro. Another Brick the Wall, parte 1. Waters com sua voz fantasmagórica cantando os seus medos. A faixa The Happiest Days of Your Life, muita gente acha que faz parte de Another Brick the Wall, parte 2, mas não.
Ela é uma faixa que existe entre Another Brick the Wall parte 1 e parte 2, fazendo a ligação entre as duas. Parte 1 é a falta do pai, do exemplo paterno, onde ele vai ser criado na escola. Então, as primeiras impressões de uma escola repressora da década de 50 da Inglaterra, que reprimia a genialidade, reprimia o direito a ser artista, reprimia o direito a pensar livremente do aluno. E cria mais tijolos nesse muro de isolamento, de alienação, onde o Pink vai perdendo a capacidade de se conectar ao mundo e resolver seus problemas do mundo. Olha só essa frase. Quando crescemos, fomos para a escola. Havia certos professores que machucavam as crianças de todas as formas que podiam, ao derramar seu escárnio sobre qualquer coisa que fizéssemos, e expor todas as fraquezas, por mais que as crianças as escondessem cuidadosamente. Para um professor como eu, é muito triste ouvir essas palavras. Essa não é a função do professor. E isso causou mais tijolos nesse muro de isolamento. The happiest days of your life. Another Brick the Wall, parte 2, continua nessa seara da escola repressora inglesa, e seria a resposta dos alunos. No filme tem uma cena muito interessante que mostra os alunos chegando numa esteira rolante, passam por um moedor de carne e saem todos com a mesma cara. Ou seja, a escola despersonifica o indivíduo, a escola repressora, é claro. Não cria individualidade, faz em linha o cidadão alienado. Mais um tijolo no muro da alienação. E a resposta, Another Brick the Wall, parte 2. É a que se tornou mais famosa no Brasil, é a mais famosa do disco, com certeza. Frase forte da música. Ei, professores, deixe-nos em paz. A faixa Mother, uma das mais lindas canções do disco, ela questiona até que ponto uma criação super protetora de uma mãe faz bem a um filho ou não. Você cria o seu filho para você ou cria para o mundo? Se você quer colocá-lo debaixo da sua asa, você talvez perca mais o seu filho do que venha ganhar. A discussão é em cima dessa criação super protetora. E como que ela cria um indivíduo que não é capaz de enfrentar de frente os seus problemas. Ele cria mais uma alienação. Ele fica parte dos problemas do mundo e vai se escondendo na alienação. Mais um tijolo no muro da alienação. Mother, a parte que fala da mãe. Sinta o peso da letra nesta parte. Calma, meu bebê. Bebê, não chora. Mamãe vai fazer todos os seus pesadelos virarem realidade. Mamãe vai colocar todos os medos dela em você. Mamãe vai manter você bem debaixo da asa dela. Ela não vai deixar você voar, mas talvez te deixe cantar. Mamãe vai manter o bebê aconchegado e quentinho. Tijolos, tijolos e tijolos no muro que te isola da realidade. E a música é uma das mais bonitas de todos os tempos do Pink Floyd. Linda, linda, linda canção. Ouça, por favor, esse disco. A próxima faixa se chama Goodbye Blue Sky. Ela basicamente fala de como marcou a infância de Pink, o personagem, e, de certa forma, né, Roger Waters, a perda do pai. Ele deixa latente essa dor quando ele pensa nessas coisas. E como isso realmente é um dos alicerces do muro que ele vai construindo para isolá-lo da sociedade e dos problemas. Você já os viu apavorados? Você já ouviu as bombas caindo? Você já se perguntou por que tivemos que correr em busca de abrigo quando a promessa de um admirável mundo novo desfraldava sobre um céu limpo e azul? As 11h15 de Newcastle estão se aproximando. A chegada das 11h18 é a morte do pai. Uma canção belíssima, com arranjo de voz e violão de David Gilmour, que mostra todo o peso dessa lembrança. O grande artista se mostra quando ele consegue transformar vivência e dor ou alegria em arte. Empty Space é uma faixa soturna e reflexiva com uma voz pesada de Waters, que questiona sobre os espaços vazios, né? A pessoa que tem traumas, a pessoa que não encara os problemas, que não enfrenta, que procura o isolamento, que procura a alienação da vida, né, de enfrentar as coisas, ela tem sempre que estar atrás de um próximo preenchimento, um espaço vazio, como se o muro que você constrói para te isolar da sociedade tivesse espaços vazios à espera de novos traumas, porque se você não trabalha
esse enfrentamento com a vida, se você procura alienação, o isolamento, você sempre vai ter espaço à procura de um novo trauma. Empty Spaces. Pink Floyd, The Wall. O que devemos usar para preencher espaços vazios? Onde costumávamos falar? Como devo preencher os últimos lugares? Como posso completar o muro? Young Lust na história, a música Young Lust, cantada magistralmente por David Gilmour com uma garra e com um punch quase hard rock, né? Ela questiona duas coisas que a gente pode dizer na história. Primeiro, a gente pode fazer uma ligação com a vida errática que muitos superstars têm. O vazio é tão grande dentro deles, o isolamento, a alienação, a busca pela felicidade numa vida maluca, que eles buscam nas groupies. Para quem não sabe, groupies são aquelas mulheres que vivem ao redor da banda em busca de algo que algo você considere tudo mesmo que você possa imaginar. Aqui no Brasil a gente tem o termo Maria Chuteira, Maria Guitarra, Maria Breteira, seria a mesma coisa. Então o artista passa uma noite de sexo com a groupie e aquilo de alguma forma ocupa aquele vazio momentâneo, mas depois tudo recai. Essa é a primeira interpretação que a gente faz. A segunda é um casamento falido. Na história, Pink liga para casa desesperado depois de um show e ouve voz de um homem do lado da mulher dele, ou seja, traição e um casamento falido, mais um tijolo no muro. O casamento dele fale, ele fica ausente devido a essa ausência, ele perde a esposa e procura nesses prazeres rápidos e momentâneos com o grupo ocupar esse espaço que jamais é ocupado. E isso, o casamento imperfeito, porque ele buscava talvez na esposa o que ele via na mãe, ou que a esposa fizesse o mesmo que a mãe, aí a ausência dele devido à banda e tudo mais, arruína o casamento dele e cria mais tijolos no muro. E a busca por uma mulher safada, que ele fala na letra, é isso. Alguém que ocupe a posição dessa esposa e do que foi para ele no casamento a mulher que ele idealizou. Young Lust. Eu sou apenas um garoto novo, um estranho nessa cidade, onde todos os bons tempos estão. Quem vai mostrar esse estranho aí? Eu preciso de uma mulher suja. Eu preciso de uma garota suja. Eu quero que você me liberte. One of My Turns, ela traz pra gente ainda um pouco mais desse sentimento de procura de ocupar o vazio deixado por uma vida de uma mãe superprotetora, de uma relação estranha que o personagem do nosso disco tinha com a mãe, com todos os traumas, com a perda do casamento, com o vazio que ele sentia, a ocupação. Então a música mostra alguém que seria talvez a grupo falando e achando tudo impressionante em volta dele, de repente esse cara surta, começa a destruir tudo, a garota fica desesperada. Algo que é muito comum no comportamento das superestrelas. Eu não digo só do rock, não. Muitos e muitos casos de violência que a gente ouve falar. A frustração, muitas vezes, ela se torna violência. O camarada se torna violento e tem uma crise, um surto, para tentar ocupar aquele vazio interior que a alienação da sociedade trouxe para ele, uma vez que ele não sabe enfrentar problemas. Ele não é preparado para isso. Então ele se exprime muitas vezes na violência. É o cara que vai num campo de futebol para bater no outro porque o outro torce para o Corinthians ou para o Palmeiras. Ele vai bater na esposa porque ele tem uma frustração no serviço dele. Ele xinga um aluno porque ele tem uma frustração, ele trata mal, um servidor público que trata mal alguém num hospital, porque ele tem uma frustração. As pessoas não sabem lidar com o vazio da frustração. E, de repente, a música ela trabalha isso. Até que ponto essa alienação dos problemas da vida externa não traz esse comportamento errático? One of My Tears. Fantástico. Dia após dia o amor esmorece como a pele de um homem morrendo. Noite após noite nós fingimos que tudo está bem. Mas eu envelheci, você cresceu, está mais fria. Nada mais é tão divertido, eu não posso sentir mais nada. Eu estou vendo uma nova crise que se aproxima. Don't Leave Me Now representa o que acontece depois da tempestade, de um surto, de uma crise, de um desespero, de você se sentir alienado, completamente à parte do mundo e não ser capaz de ir além disso. Aí você explode. E depois que você explode, o que acontece? Como você se sente? Né? Don't leave me now. Não me deixe agora. Aí você agride, você briga, depois você não quer que as pessoas saiam do seu entorno. Mesmo que você não dê a elas o que elas esperam. Né? É a garota que você acabou de passar a noite que você agride, é a sua esposa que você é ausente e alienado, deixa de lado, é a sua mãe que você se revolta por essa relação conflituosa e superprotetora, enfim. É sempre a explosão e depois o arrependimento. Don't leave me now.
Quando você sabe o quanto eu preciso de você para quebrar os ossos numa noite de sábado, ó, querida, não me deixe agora. Como você pode me tratar dessa maneira, indo embora? Por que você está indo embora? Em que momento essa alienação toda, essa busca por se isolar da realidade, da verdade, dos enfrentamentos que a vida traz, em que momento que vai cair a ficha dessa pessoa que o personagem representa no disco e que é parte da história do Waters? Em que momento cai essa ficha de que você tem que vencer isso ou morrer? Que você tem que ir além, que não dá para continuar assim. A faixa Another Brick the Wall, parte 3, que para mim é a mais legal, ela vai debater exatamente isso. Vou ler a letra toda porque ela é bem curta. Eu não preciso de braços ao meu redor, eu não preciso de nenhuma droga para me acalmar. Eu vi a escrita na parede. Não acho que eu precise de nada. Não, não acho que vou precisar de nada. No final, tudo era apenas tijolos no muro. No final, vocês eram apenas tijolos no muro. Ele começa a se dar conta do desespero, mas ele tenta se convencer que tudo está no controle porque ele está atrás do muro que o protege da sociedade. Mas ele começa a perceber que isso já não é mais suficiente para satisfazê-lo, para trazer felicidade. Another Brick the Wall, parte 3. Bela canção. A faixa que encerra a primeira parte do disco, que é um álbum duplo, a primeira parte é encerrada com Goodbye Cruel World. Eu gostaria de deixar uma reflexão que eu penso acerca desses problemas. O que a alienação, o que você não enfrentar a realidade, não estar apto a enfrentar seus problemas pode causar, não estar apto a resistir às pressões. Muitas vezes os nossos líderes e os nossos ídolos, eles não estão preparados para exercer aquilo, a sentir aquela pressão de ser ídolo. A história do rock está cheia de exemplos. Kurt Cobain, Chris Cornell, Elvis Presley, Elis Regina, Cássia Eller. Muitos e muitos exemplos. Pessoas que não lidaram bem com o sucesso, com a pressão. E essa alienação, e eu não estou afirmando que todos eles foram alienados, mas o sucesso cria essa alienação de certa forma. Se você não enfrentar os problemas, ele inevitavelmente vai levar você a um surto psicótico, algo que pode ser muito pior. Goodbye Cruel World representa o cara no limite do que ele pode resistir. E aí o pensamento é o suicídio. Muito triste. Isso mostra que nós devemos resolver nossos problemas, derrubar nossos muros. Agradeço muito a você que assistiu essa segunda parte e convoco você para assistir a terceira e última parte da semana que vem, onde eu vou falar do segundo disco que encerra a história, que conta um pouco mais de seus traumas, que vai encerrar no auto-julgamento, que vai derrubar o muro. Convoco você a juntos derrubarmos este muro. Another Brick the Wall, parte 2, disco 2, certo? Espero vocês. Valeu, somos rock pelo rock.